estava a caminho pedindo a Deus uma confirmação sobre o que o Senhor deseja falar conosco. E Deus me levou nesse texto de Atos, capítulo 7. Nós iremos ler o verso de número 55. Você que achou, diga vitória. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Diga graças a Deus, irmão. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele é aquele que narra o pontapé inicial da igreja nesta terra, a saber, no primeiro século. Ele é catalogado por alguns teólogos, na maioria deles, como o livro que mais expressa a pessoa do Espírito Santo. Tanto que o tema central de Atos é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é evidenciado nesse livro porque está escrito nesse livro uma das profecias e promessas que foram feitas no Antigo Testamento, de maior evidência. E o próprio Pedro, discípulo de Cristo, vai dizer que essa profecia foi Joel quem falou. Então, se trata do cumprimento de uma das maiores promessas inseridas em toda a Bíblia Sagrada. A descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Lucas, que é o autor de Atos, ele vai narrar no capítulo 1 os últimos minutos de Jesus com o seu povo aqui encarnado como homem. Ele vai dizer, e a expressão usada por Lucas é esta: não somente aquilo que Jesus falou ou fez, mas também ensinou. No dia em que ele ressurgiu, ele apresentou-se para muitos com provas infalíveis. É Lucas que está dizendo que não havia dúvidas de que aquele que estava ali era o Cristo vivo, ressuscitado, que venceu a morte. Apareceu para aproximadamente 500 pessoas. A totalidade, na realidade, nós que conhecemos um pouco da palavra, ou tentamos estudar, vocês são de uma igreja instruída, nós somos. Você nunca pode definir uma numerosidade na Bíblia, é sempre aproximadamente. Então, a quantidade de pessoas que viram Jesus ressuscitado não foi pouca. Mas ele deixa uma promessa exclusiva para um grupo, para aqueles que ele chamava de discípulos. E ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, para que onde vocês estiverem, Ele também vai estar convosco. Então a ordem de Cristo para esse revestimento que estava para chegar era simples. Eu quero que vocês se limitem a um local. Eu quero que vocês se limitem a uma cidade. Mas depois que essa promessa se cumprir, vocês serão minhas testemunhas em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então repare o que o Senhor está dizendo. O tempo de espera é limitado. O tempo de esperar é em um lugar específico ou em ocasiões específicas. Mas depois que essa promessa se cumprir nas vossas vidas, a limitação vai sair da vossa frente. Com o Espírito eu vivo uma realidade, sem o Espírito eu vivo outra realidade.
Sem o Espírito eu enfrento algumas debilidades, mas com o Espírito eu tenho condições de vencer muitas outras debilidades. Então o Espírito na vida do crente, quando ele penetra, quando ele atua, ele vem para remover todos os limites que os homens querem colocar na sua vida. Então a única forma da gente viver uma limitação, diante de uma limitação que está nos prejudicando, é com um preenchimento do Espírito. E essa limitação às vezes se manifesta no psicológico, no espiritual, no sentimental, no profissional. E nós temos que entender que o único que pode nos fazer romper isso é quem? O Espírito. Jesus está dizendo, até Ele descer vocês vão ter a promessa. Mas quando Ele chegar, vocês viverão a promessa. Você entendeu isso? E o Espírito veio. E o próprio Pedro vai dizer que se cumpre uma das maiores profecias, que estando eles reunidos em um lugar chamado cenáculo, soprou sobre eles e foi de repente um vento veemente que impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E línguas repartidas como que de fogo desceram sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor. E existem duas palavras que eu quero destacar nessa introdução, nesses versos do capítulo 2. A primeira palavra, está escrito bem claro, é o de repente que se manifesta. Eles estavam debaixo de uma expectativa, mas eles não tinham controle do tempo. Porque quem tem a ciência do tempo que a promessa vai se cumprir é quem fez, não quem recebeu a promessa. Então eu quero que você entenda, uma vez nosso pastor nos ensinou isso, que a maior dificuldade de Jesus com o povo nos seus dias foi tentar tirar deles o questionamento de quando o tempo iria acontecer. E na realidade, quem entende a promessa que recebeu não se preocupa com o tempo, porque se apega a quem fez a promessa, mais do que ao tempo que ela pode se cumprir. Então, esse de repente fala de algo surpreendente. Foi uma surpresa, algo inesperado. Então, quando a promessa se cumpre, no campo do inesperado, o que acontece causa espanto. Se todo mundo estiver esperando o que vai acontecer, só vai ser uma expectativa correspondida. Mas se aquilo que acontecer vier quando ninguém estiver esperando, vai causar espanto. E não espere que todo mundo entenda. Até porque em certas ocasiões não são eles que estão esperando, é você que está esperando. Então não tente explicar aquilo que está acontecendo. Você pode olhar para alguém e dizer, não tente explicar, irmão. Quando o tempo chega, causa espanto. Esses dias o Espírito Santo vem ministrando algo no meu coração. Existem pessoas, na realidade, as pessoas não estão preparadas para os resultados que Deus vai trazer na tua vida. Pastor, o que eu faço? Vive esse de repente, irmão. Pastor, o que eu faço? Desfrute desse de repente. Pastor, o que eu faço? Deguste esse de repente, porque aquilo que serviu de surpresa para você, também vai servir de surpresa para muitos outros que estão no mesmo propósito que você. Sabe o que é isso? É todo mundo aqui na Igreja Top em uma expectativa, em um propósito, e de repente acontece o que nós estamos esperando em propósito e em expectativa. Que não estiver dentro desse propósito e dessa expectativa, vai ficar confundido. Aí você tem uma opção: ou você vive o que está acontecendo, ou você para se importar com quem não está entendendo nada. Você entendeu o que eu preguei? Eu tenho uma mensagem curta, mas uma mensagem profética. Porque o que está para acontecer na tua vida ainda este ano, você não pode perder tempo dando explicações.
O tempo que você viveu aí, dando atenção, foi porque você estava na espera. Mas quando acontecer, degusta, irmão. Experimenta, coma, beba, viva o que Deus está dando para você nesse tempo de cumprimento. Lembra? Jesus falou: ficai em Jerusalém. Quando se cumprir, vocês serão meus testemunhas em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas há uma palavra, e vamos para a exegese do versículo, que diz assim: e o Espírito os levou para fora. Então não ande sem que Ele te conduza. A maior característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que anda quando Ele conduz. Lembra de João 3 e de Mateus 3 e Mateus 4? Em Mateus 3, o Espírito desce sobre Jesus, cheio do Espírito Santo. Mas em Mateus 4, o mesmo Espírito o conduz para o deserto. Então entenda uma coisa, na questão de levar para fora, é o Espírito, gente. Não é a sua prepotência. Não é o seu achismo, não é a sua mentalidade, é o Espírito que conduz. Por quê? Porque quem tira a limitação é o Espírito. E por que eu estou falando esse contexto? Para a gente chegar em Estevão, você leu comigo? Estevão, ele era um homem cheio de quê? Do Espírito. Então não se trata da pessoa de Estevão, se trata do que Estevão estava cheio. Por quê? Porque para fazer, para ir e para chegar, viver, experimentar o que Estevão viveu, tem que estar cheio do que ele estava cheio. Primeiro mártir da Bíblia, irmão. Na realidade, o primeiro mártir da igreja, de toda a história da igreja, ele é o pai dos mártires. Eu estava lendo isso e Deus falou algo profético no meu coração que vai pegar muita gente aqui hoje. Porque na morte de Estevão é o último versículo que fala do capítulo 7. Alguém estava lá. Quem era essa pessoa? Era nada mais e nada menos do que um dos mandantes. Eu estou falando de Saulo de Tarso. O maior perseguidor da igreja ele coincidiu na morte de Estevão. E no momento que ele está para morrer, pegam suas vestes, em alguns termos são sortes, e lançam aos pés desse Saulo, que está assistindo aparentemente de camarote, a morte de Estevão. Tudo que fazem a respeito de um homem e de uma mulher de Deus é profético. Entende isso aqui? Até porque em toda a Bíblia, você passar as suas vestes, túnica ou capa para alguém, é transferência de autoridade, ministério ou cargo. Então na morte de Estevão, pega isso, o ministério de alguém está surgindo. Quando eu decido dentro de uma casa, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu morro para o mundo, o ministério de alguém dentro da minha casa está nascendo, está começando, está surgindo. Na tua morte para o mundo, alguém dentro da tua casa vai estar recebendo o ministério. Então morra hoje. Uma vez um certo pregador falou algo que eu gostei. Ele falou: Deus não quer que você renuncie mais para essa geração. Deus não quer que você... Deus quer que você morra mesmo. Porque quando você morre, você perde totalmente a sua dependência, a sua independência. Você volta e se torna normalmente dependente. E nós entendemos através de Estevão que aquilo que estava enchendo ele, ou daquilo que ele era cheio, fez ele suportar o que os outros não conseguiriam suportar.
chegar aonde os outros talvez não iriam chegar, iniciar aquilo que talvez os outros jamais iriam dar o pontapé inicial. A gente fala muito, você vai chegar aonde Deus quer, você vai até onde Deus quer, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo, você vai iniciar aquilo que Deus quer. Sete características nós temos de Estevão. O contexto é uma igreja que está crescendo. Alguém está se incomodando com o crescimento desta igreja. São os judeus. Porque eles dizem, por serem helenistas, que suas viúvas e seus órfãos estão sendo esquecidos. E eles precisam de homens para cuidar dos mesmos. Então a igreja separa 7 homens. E dentre os 7 homens, 2 se destacaram. Eu falo de Filipe e eu falo do próprio Estevão. Filipe sozinho, ele ganhou uma cidade inteira chamada Samaria. Paulo sozinho ganhou um continente inteiro. E nós, o que estamos ganhando com aquilo que nós estamos cheios? Se isso que você diz que está cheio não está fazendo você ganhar nada, esvazie-se e se encha daquilo que te faça ganhar alguma coisa. Do que você está cheio, meu jovem? Do que você está cheio, minha santa? Do que você está cheio, meu querido obreiro? Do que nós estamos cheios? Porque o nosso resultado depende daquilo que nós estamos cheios. Você está pegando? O que Estevão está ensinando é profético. Porque queriam limitar ele a cuidar de viúvas e de órfãos. Só que a palavra diácono aqui não é a mesma que nós conhecemos. Aqui o grego está trocado. Diácono aqui não vem da raiz de escravo, de servo. Diácono aqui vem da raiz de ministro. E ministro, gente, não é como muitos imaginam. Ministro é nada mais, nada menos do que um servidor. Quando alguém bate no peito e diz, eu sou ministro do Evangelho, na realidade, na sua conotação mais original, eu sou escravo do Evangelho. Estevão, ele está vivendo uma efusão na sua vida, por causa do propósito de Deus. Repara, ele começa a pregar. Ele prega em uma eloquência tão incomparável pela Septuaginta que os homens querem refutar o que ele está pregando e começam a criar então algumas calúnias dizendo que ele estava tentando pegar algum erro na lei de Moisés e denegrir a imagem de Moisés. Só que Estevão ele prega de Gênesis a Malaquias. E o resumo de Estevão está em 4 pontos. Ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele fala do relacionamento de Deus com Israel, com o seu povo. Ele fundamenta o que ele está falando. Em nenhum momento ele está colidindo, confrontando. Ele está esclarecendo. É como se ele estivesse dizendo, gente, vocês estão certos até um certo ponto. Na realidade, Abraão, ele foi o pai da fé. E o Evangelho é aceito por intermédio da fé e não por intermédio das obras. Não existe mérito. Vocês, pela santidade de vocês, se ungindo, se lavando, quantas vezes fossem, nunca se tornariam dignos de serem salvos. Não se trata do que vocês fazem, se trata do que Ele já fez. E ele está dizendo, gente, o Evangelho é aceito pela fé. E a palavra fé não vem nada mais, nada menos do que uma palavra hebraica chamada emuná, que significa nisto eu me agarro. Alguém que diz que tem fé, por isso que para o judeu não existe para o judeu a palavra fé sem fidelidade. Ele entende que alguém que tem fé é alguém que é fiel.
Porque quem tem fé, o vento está soprando, o mar está revolto, mas ele é fiel. E como ele é fiel, ele não desce do barco. Ou o barco quebra e ele morre, ou Deus acalma a tempestade. Mas a sua fidelidade de ficar no barco não acaba. Ele tem emuná. Então levante a sua mão, porque eu vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus que ninguém vai fazer você desagarrar daquilo que Deus te prometeu, do propósito que Deus colocou na tua vida, da tua chamada, do teu ministério, da tua família, da certeza que Deus colocou no teu coração. Não se trata daquilo que está vindo por fora, se trata daquilo que Deus colocou aí dentro. E Abraão, ele é o maior exemplo que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus diz que Abraão, ele tinha tanta fé que considerou mirra no seu coração, que ainda que Isaac fosse morto, Deus era poderoso para ali ressuscitar. Gente, quem já leu Gênesis 22? O que Deus pede para Abraão? Deus pede quem? Isaac. Só que Isaac, eu já preguei aqui, já falei isso na última vez, Isaac não era uma criança. Isaac tinha poder de decisão. Então aqui a decisão não é só de Abraão de entregar a oferta. A decisão também é de Isaac de ser ofertado. Que tem momentos que Deus vai colocar você na prova da fé, de você dar alguma coisa. E tem momentos que Deus vai te colocar na prova da fé, de você ser aquele que vai se entregar. E tem gente que está aqui, que Deus está dizendo: e aí, você tem fé para se entregar? Quem quer vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo. O maior desafio para quem quer se entregar é ele mesmo. Por isso que Paulo fala: eu esmurro a minha carne até a morte, porque eu não quero mais mandar em mim, eu não quero mais viver, eu quero que Cristo me ordene, eu quero que Cristo me governe, eu quero que Cristo me dirija. Então todo dia eu dou um murro na minha carne, todo dia eu bato na minha carne, todo dia eu faço aquilo que faz a minha carne ficar fraca, mas eu não perco a minha fé. A palavra fé significa nisto eu me agarro. E você sabe quem tem fé? É muito fácil saber quem tem fé. É só saber no que ela está agarrado. Porque a força da fé não vem de quem a tem. A força da fé está naquilo que ela está agarrada. Porque tem gente que tem fé em coisas que não acontecem, porque naquilo que ela está colocando a fé, não dá a ela a condição de acontecer. Gente, pelo amor de Deus, se a tua fé está em Deus, é impossível dar errado. Pelo amor de Deus, está escrito em Hebreus capítulo 6, verso de número 17 e verso de número 18. Deus, duas coisas que é impossível dele fazer: a primeira é mentir, a outra é mudar. Se ele falou, irmão, agarra nele que vai acontecer e acabou. Fé é emuná, é se agarrar em Deus. O diabo quer que você tenha fé no homem, o diabo quer que você tenha fé na religião, o diabo quer que você tenha fé no seu dinheiro, o diabo quer que você tenha fé na sua faculdade, o diabo quer que você tenha fé nos seus amigos e colegas. Tudo que ele não quer é que você tenha fé em Deus. Mas eu profetizo que nessa noite você vai sair agarrado com Deus, com mais fé em Deus. Emuná para a igreja top, até o arrebatamento da igreja. Diga emuná. Muito fraco, gente. Diga emuná. Quando o diabo quiser colocar a tua fé para baixo, diga: não, Satanás. Emuná. Glória a Deus. Estevão tinha emuná. O Espírito Santo, ele é uma caixa completa. Entenda a minha linguagem, ele é Deus. A gente fala muito da pessoa do Espírito, pastor Maico,
naquela conotação que ele é sensível, que ele é amável, né? Mas a gente não pode esquecer que ele é Deus. Como Deus, ele tem ciência de todas as coisas. Então não tente enganar o Espírito. Agora vai doer só um pouquinho com as tuas lágrimas. Não tente enganar o Espírito com o teu momento. Entenda que Ele conhece todas as coisas. Mas se há sinceridade, Ele julga a tua causa, Ele entra na tua guerra, Ele compra a tua briga, porque Ele é Deus também. Por isso que em nenhum momento Estevão se defende. Estevão defende aquilo que precisava ser defendido, que não era ele, mas era a verdade. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que está defendendo mais a mentira do que a verdade. Está defendendo mais os seus ideais do que a verdade. Pelo amor de Deus, irmão, seja excluído, esculachado, humilhado, mas que o motivo seja por uma defesa, por uma verdade. A igreja brasileira está se misturando tanto que está esquecendo de defender a verdade. Irmão, a igreja não precisa ser defendida, porque ela tem dono e o dono defende ela. Mas a verdade que Deus deu para a igreja tem que ser defendida. E verdade é verdade e mentira é mentira. Falso é o falso e o verdadeiro é o verdadeiro, irmão. Estevão precisava falar para aqueles judeus: gente, eu respeito vocês, mas eu tenho uma verdade. E a segunda pessoa que ele fala é José. E na pessoa de José, ele revela como José, mediante também a fé, governou em tempos de crise com mais eloquência, com mais administração e potencialidade do que em tempos bons. Sabe o que ele está dizendo, gente? Eu estou elogiando José, não é pela mesa farta. Eu estou elogiando José, pega essa linguagem, é pelos celeiros cheios. Mesa farta é o que eu como agora. Mesa farta é o que eu me alimento agora e convido alguém para alimentar-se. Mas celeiro cheio é aquilo que amanhã, se alguém procurar, vai ter. Depois da manhã, eu estou sentindo sai. Ai, dominácia, eu profetizo na tua vida que vai ter mesa farta, mas também vai ter celeiro cheio. Quando a mesa ficar vazia, vai lá no estoque e pega aquilo que pela sabedoria você ajuntou. Não seja imediatista. Já estou encerrando. Estevão está ensinando, gente. Se eu fosse agir pelo agora, estaria tudo bem. Mas o evangelho não é o que surgiu agora. Ele falando para os judeus. William Barclay falando isso, eu achei muito interessante. Que a briga de Estevão ali não é pelo momento, é por aquilo que foi construído. Pegou? Não é o culto, vamos supor, o culto de hoje de quinta. Não. É por aquilo que foi construído lá na Alemanha para chegar até esse culto de quinta. Oh, recebe no teu espírito. Ninguém vai desconstruir. Ah, pega aí só para quem está recebendo. Recebe na tua casa também. Ninguém vai desconstruir aquilo que com fé você construiu. Não se trata de agora, se trata daquilo que já veio há muito tempo, igreja. Se trata de algo muito mais forte, porque Estevão vai dizer: vocês mataram ele. De quem eu estou falando? É de quem vocês mataram. Então, vocês não podem chegar agora e dizer que ele não é Deus. Que vocês que dizem ter entendimento das Santas Escrituras não compreendem que desde Gênesis ele já atuava. E sabe o que Jesus fez? Eu aprendi isso aqui esses dias. Conforme as dispensações iam passando, a taça da ira de Deus ia se enchendo. Se enchendo.
No livro do Apocalipse você entende isso. Toda vez que a taça, ela se entorna, ou ela é entornada, é um juízo decretado sobre a terra. E a taça estava cheia, irmão, para a destruição nossa. Por muitas vezes o Pai derramou. Lembra do dilúvio? Por muitas vezes o Pai derramou. Lembra da Torre de Babel? Quando estava chegando em nós, o Pai resolveu fazer diferente. Você lembra quando uma das mães dos discípulos disse assim para Jesus: Senhor, quando fores exaltado no teu reino, coloque meu filho à tua esquerda e o outro à tua direita. Aí Jesus falou assim: eles podem beber o cálice que eu bebo? Alguém que quer viver o que você está vivendo, pode beber o que você bebeu? O que é isso, pastor? É simples. Aquilo que seria derramado, Deus pegou e deu na mão do filho e disse: toma. Tudo que você fizer para Ele, Ele é digno. Ele é digno da tua separação. Ele é digno do teu louvor. Ele é digno da tua obediência. Ele é digno da tua perseverança. Ele é digno do seu caráter. Ele é digno da sua palavra. Ele é digno da tua pontualidade. Ele é digno do teu compromisso, querido. Nada se iguala àquilo que Ele bebeu em nosso lugar. Nós estaríamos mortos. E a Bíblia diz que depois que ele fala de José, ele fala de Moisés. Moisés, na minha opinião, gente, foi um dos mais íntimos de toda a Bíblia. Ele tinha tanta intimidade que no dia que Jesus foi para o Monte Tabor se transfigurar, ele desce, ele se apresenta diante de Cristo e os 3 discípulos que com ele ali estavam. E o próprio Moisés é reconhecido pelos mesmos que séculos, décadas, anos depois existiam. Tanta intimidade que o questionamento deles para com Estevão é essa: você não tem direito de falar de Moisés, porque ele viveu uma intimidade que nenhum mortal jamais viverá. Eu, em certo ponto, até acredito, porque não foi qualquer intimidade não, gente. Ao ponto de Deus querer matar o povo, Moisés fala assim para Deus: Deus, não é boa essa ideia. Ah, tu tem essa coragem, irmão? Eu não tenho não. Você é doido, irmão? Não, amém, Jesus. E ele ainda diz assim: mata eles não, risca o meu nome do livro da vida. Então, pastor, Moisés não foi salvo não? Claro que foi, irmão. O livro da vida ali é do existencial. É o registro de nomes. Tanto que Moisés não é o nome original dele. O nome original dele foi dado por Joquebede. Quem deu esse nome aqui não foi Joquebede, foi Termudes. Então entenda isso aqui, gente. Ele tem tanta intimidade que ele está dizendo para Deus riscar. Nem se perguntou se Deus queria arriscar ou não. Só que quando Deus faz o rosto de Estevão brilhar, é uma resposta. Percebe-se que a glória que sai do Berrimíquidas, a Kadosh de Deus, porque aqui não é a Shekinah. A Shekinah é a glória visível, gente. Essa é a glória que você sente nos congressos das guerreiras. Essa manifestação que você vai sentir nos congressos das guerreiras. É glória Shekinah, glória visível. Ela é manifestada para quem crê e para quem não crê. Ela é manifestada no meio do crente, do macumbeiro, do feiticeiro, porque a glória é manifestada. Mas Kadosh é a glória santa. Kadosh é só para os íntimos. Ai, pelo amor de Deus. Um dia eu vou ter a oportunidade de pregar sobre as glórias de Deus. Os nomes das glórias de Deus. Kadosh é glória santa à terra. Então, quando você vê alguém bradar e o fogo descer, mas a vida da pessoa é torta lá fora,
Isso aí é Shekinah, irmão. Porque Kadosh é o que ela vive, a fumaça que entra dentro do quarto dela. Ai, que glória, eu estou sentindo ele. Kadosh é a glória que quando ele abre a boca o teu corpo se arrepia. Kadosh é a glória que quando ele anda você sente algo profético. O tempo da Kadosh de Deus se manifestar no nosso particular, se manifestará de maneira profunda. Então a glória que vai para o rosto de Estevão não é a Shekinah, é a Kadosh. Shekinah é glória transitória. Como assim? A Shekinah, ela passa. Se você ficar muito perto da glória de quem está envolvido pela Shekinah, você pega. Tanto que Moisés, está escrito lá, que ele coloca, Josué, um véu na face de Moisés. Porque todo mundo que contemplava, caía. Todo mundo que avistava, caía. Ninguém ficava de pé. Ele tinha que colocar o véu. Se não der glória desse aqui, eu vou sair correndo, irmão. Porque Josué, você sabe que no original é o quê? É Jesus, irmão. O Jesus do Antigo Testamento coloca o véu para limitar uma glória que era transitória. Mas o Jesus do Novo Testamento, a primeira coisa que ele fez, depois de ressuscitar, vamos acabar com esse negócio. E o véu se rasgou de alto a baixo. Vou deixar você adorar um minuto aí. Abre essa boca e glorifica a Deus. Só não pega essa glória que não entendeu, que não tem mais limitação. Ele vem no culto de terça, no culto de quinta, no culto de domingo, na mini vigília. Ele desce com a Kadosh dele e com a sua glória santa. Levante a mão e peça essa glória. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Prega mais sobre isso, meu filho. Yeshua. Vai! Se uma pregação que fala de Cristo não nos mexe, não nos motiva, nós estamos fora dessa aliança. Alai chomi de calacerga. Dá uma glória aqui, irmão. Peça, diga: Deus, eu quero essa glória sobre o meu ministério. Senhor, onde eu andar, onde eu cantar, onde eu passear dentro da minha casa, eu quero que a Kadosh passe naquela casa, pastor Evanilda. A Kadosh está entrando naquela casa lá. Deus está cercando aquela casa com uma glória santa. E tudo que não é santo, querendo penetrar, não vai, porque o espaço já está ocupado com uma glória santa. Santidade. Santidade. Quem quer, quem precisa, peça agora que Ele está dando, peça agora que Ele está derramando. Eu preciso da Kadosh todos os dias. E olhando e fitando os olhos em Estevão, contemplaram que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Eles estavam rangendo os dentes, está escrito, babando de raiva, mas a glória estava mostrando, a glória estava se revelando. Eu profetizo na tua vida um tempo de tanta glória, tanta glória.